Já dizia em Brasília voz corrente que se tem algo que político teme é o povo na praça, é o povo na rua, o povo soberano. No entanto, ainda há um certo temor, penso eu, em grande parte da população por causa do dia 8 de janeiro, quando infiltrados promoveram aquela baderna em Brasília e isso se degenerou num processo que agora corre, processo criminal, uma ação penal do 8 de janeiro envolvendo políticos e muitos anônimos que estão pagando o preço por um crime impossível. Aliás, eu pergunto ao senhor qual é a expectativa em relação a essa ação penal e condenação, inclusive de políticos, inclusive do próprio presidente Jair Bolsonaro. Pois é, eu tenho dito isso reiteradamente. Eu não acredito nesse processo, eu não acredito que tenha idoneidade, está sendo conduzido de uma maneira falaciosa, é uma farsa e tem toda série de erros. Acho que juristas são melhores qualificados para falar exatamente todos os erros, mas está patente ao leigo, como eu. Eu sou um leigo, eu estou observando isso como leigo e estou passando um julgamento que não acredito no julgamento que está acontecendo. Então, é por isso que eu digo, se a população se omitir também, eu vivo levantando essa bandeira mais de envolvimento popular, mas ao mesmo tempo eu tenho que insistir, a população ela não pode achar que, porque eu tenho meu político eleito lá, que eu não vou mais fazer mais nada, eu já deleguei para ele e tudo vai acontecer conforme ele me informa nas redes sociais. De nada disso. A cobrança tem que ser perpétua. Perpétua. Quando você tem cidadania, parte da sua cidadania, da sua obrigação como cidadão é cobrança, cobrança, cobrança. E quando você se omite na cobrança por medo, por uma série de problemas, que de fato são problemas, né? Acho que a gente teve uma experiência muito negativa desde o 8 de janeiro, mas já passamos por isso também em 2014, 2015, 2016, quando a gente se levantou contra o governo Dilma, houve toda a sorte de perseguição dos ativistas naquela época, éramos muito menores em número, em exposição política, exposição pública, canais muito menores de comunicação. Então, ou seja, nosso poder era muito menor naquela época e logrou-se o sucesso do impeachment. Como que foi isso? Constância. Constância, constância. Povo na rua toda semana, cada 2 semanas. E era isso que fez todos aqueles deputados que não eram necessariamente da oposição, estavam comprados lá com esquemas de mensalão, mesmo esses, falaram assim, olha, eu vou sair aqui, vou votar contra e vou começar a abrir esse processo de impeachment que a gente está precisando de uma mudança. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa, mais uma vez, de população na rua. Haverá intervenção externa, isso é certo que irá ocorrer. Qual é o grau e o gênero não dá para se definir, mas isso vai acontecer. Pode ser um estímulo também para que a gente comece a rever como é que os nossos sistemas políticos estão organizados, como é que as nossas instituições estão organizadas. E eu acho que é para aí que o debate precisa ir. É para aí que a gente precisa capacitar todos os ativistas, a população, a cidadania brasileira, para a gente entender, se eles se omitirem também nessas oportunidades que se abrem, o próximo sistema será muito similar ao atual ou pior ainda, porque ele suscita mudanças. E se você está se omitindo na discussão das mudanças e está entregando para o seu político, o que acontece? O político vai agir em prol do sistema. Então, ele tem que agir em prol da população. Ele tem que ser cobrado para agir em prol da... E o que a população quer? É aí que a gente precisa definir melhor qual é o sistema que a gente quer, que tipo de reforma que a gente está precisando. Né? Porque vai muito além de uma questão eleitoral aqui. É uma falha institucional. Perguntamos hoje, qual instituição de Estado hoje o brasileiro acredita? Se bem que, olhando para trás, há pouco tempo atrás, até acreditávamos nas Forças Armadas. Tinham uma reputação mitológica. Não tem mais. Então agora há uma suspensão geral de que existe um sistema em conluio contra a população. E aí, vamos deixar passar? É quem o sistema deixar ser eleito, é esse que a gente vai apoiar? Ou vamos apoiar aqui um modelo de reforma e a população quer reformas e quais são essas reformas? É isso que a gente tem que debater. Agora, o que eu estou vendo, essa questão de medo, o medo ele é relativo à força do governo. O governo hoje está extremamente fraco. As instituições estão fracas. Externamente, o poder do governo está fraco. Está se alinhando ao que é de pior no mundo. E o que é de pior no mundo está perdendo, na minha opinião.
está perdendo. Você tem aqueles países que ainda não são ditaduras se alinhando, gradualmente, mas estão se alinhando, seja na base de opinião pública, mas também nos sistemas políticos. Então, de repente, qual vai ser o mais forte aqui? Né? Essa base nova, geopolítica ditatorial, narcotraficante, terrorista, ou os países do Ocidente que têm ainda a economia, o consumidor e o cidadão como em primeiro lugar. Eu ainda acho que esse segundo item é mais forte. Eu ainda acho que o Ocidente é mais forte e ele vai prevalecer em fazer esse combate aqui no Brasil. Não vai deixar o Brasil cair para uma ditadura, isso é caro demais para todo mundo da região. Os países vizinhos terão problemas com isso. Países como Estados Unidos e Europa terão problemas com isso, e o Brasil é grande demais para você deixar cair, evoluir para um sistema como esse. Então, eu acho que essas mudanças estão por vir. Agora, precisa mobilizar para o lado certo, não é só a questão eleitoral.